Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu quero fazer um vídeo para vocês agora, mostrando um pouco dos achados da pneumonia pelo coronavírus na tomografia computadorizada e na radiografia simples. Felizmente nós não temos ainda nenhum caso aqui no Brasil confirmado, mas já temos no exterior algumas publicações que mostraram padrões que se repetem nos casos diagnosticados de pneumonia pelo coronavírus. Vou aproveitar esse vídeo também para mostrar uma distinção importante entre dois padrões tomográficos do tórax. O padrão de atenuação em vidro fosco e o padrão de consolidação. Certamente você já deve ter ouvido falar desses dois padrões. Muita gente tem dúvida de quando é um vidro fosco e de quando é uma consolidação. Em outros vídeos mais para frente a gente vai mostrando quais as doenças que podem causar consolidação, quais as doenças que podem causar o vidro fosco, mas nesse vídeo específico eu quero que vocês primeiro saibam identificar e distinguir esses dois padrões. Então vou começar por esse tópico especificamente, depois a gente entra na pneumonia pelo coronavírus. Preste atenção nessa imagem. Aqui você tem um parênquima do pulmão na janela de pulmão, a tomografia de tórax, normal. Parênquima normal no lobo superior do pulmão direito, e quando a gente chega aqui no lobo inferior, existe uma opacidade acometendo a periferia do pulmão, relativamente homogênea, que não permite a caracterização dos vasos em meio a essa área. Então aqui nós temos os vasos do pulmão, e em meio a essa área de opacidade não há possibilidade de distinguir os vasos. Quando isso acontece, nós estamos diante de uma consolidação. Então guardem esse aspecto, o aspecto de consolidação. Agora, olhem esse outro caso. Tomografia do tórax, agora mostrando os dois pulmões, janela de pulmão. E agora você vê também uma opacidade em meio a um parênquima normal. Então, de permeio a esse parênquima você tem opacidades. Só que essas opacidades, apesar de homogêneas, permitem a caracterização dos vasos de permeio, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Isso é o que a gente chama de padrão ou atenuação em vidro fosco. Como o próprio nome já sugere, é aquela atenuação que tem uma menor densidade do que o que acontece lá na consolidação. Então guardem esses dois padrões. Padrão de atenuação em vidro fosco, que é esse que permite a caracterização dos vasos, e o padrão de consolidação. Vamos então falar da pneumonia pelo coronavírus. Como tem se apresentado tanto na tomografia como na radiografia simples. Então vamos lá. Esse primeiro caso é dos Estados Unidos. É, na verdade, o primeiro caso publicado nos Estados Unidos do novo coronavírus. Um paciente egresso da China, da cidade de Wuhan, onde se deu o surto da epidemia, com um quadro de febre, tosse e dispneia já há 4 dias. Deu entrada no hospital, relatou essa viagem e então logo se suspeitou da possibilidade da infecção pelo coronavírus. Foi solicitada a parte laboratorial e também uma radiografia de tórax. Então esse é o exame, radiografia de tórax em PA e em perfil. Então, como vocês podem analisar, são radiografias completamente normais. Nesse 4º dia da doença não havia nenhuma alteração nem no pulmão direito, nem no pulmão esquerdo. 3 dias depois, ele já piora clinicamente e realiza essa radiografia. Então aqui você vai ver, diferentemente da anterior, vamos voltar para a anterior, preste atenção na diferença, você tem aqui tênues opacidades, que na radiografia a gente vai chamar de consolidações parenquimatosas, na base do pulmão esquerdo é mais evidente, e aqui na base do pulmão direito também já começa uma consolidação. Vou voltar para vocês verem a diferença desse exame normal, do 4º dia, para o exame do 7º dia. Ok? Então, consolidações focais tênues nas bases de ambos os pulmões. Vamos voltar aqui. Aqui é a radiografia realizada 2 dias depois. Então o paciente continuou uma piora clínica, realiza essa radiografia onde persistem as consolidações, só que agora um pouco maiores
do que na radiografia anterior. Então, um leve aumento das consolidações. No perfil, aparece aqui a consolidação mais posterior também. Vamos agora para um segundo caso. Esse caso foi publicado na revista Radiology, já nos últimos dias, acho na semana passada. Esse é um caso da China e que foi estudado a partir da tomografia computadorizada. Então, esse paciente é uma mulher de 33 anos, também oriunda da região do surto da doença, lá na cidade de Wuhan. Apresentou um quadro de febre, tosse, dispneia. Há 5 dias, realizou essa tomografia computadorizada, mostrando então áreas de atenuação em vidro fosco bilaterais e periféricas, ambas nos lobos superiores. Por que é que eu sei que estão nos lobos superiores? Porque estão acima da grande cissura. Ok? Então aqui lobo superior, aqui lobo inferior. Áreas de atenuação em vidro fosco, por quê? Porque permitem aqui a caracterização dos vasos de permeio. Ok? Então, essa paciente também piorou clinicamente, até que realizou uma radiografia 2 dias depois, mostrando que as áreas de atenuação em vidro fosco acabaram se estendendo um pouco, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Então, esse padrão de evolução, de aumento das consolidações, de aumento das atenuações, que é característico desse tipo de pneumonia nos primeiros dias da doença. Então, guardem essa outra apresentação, apresentação de atenuação em vidro fosco na tomografia, bilaterais, periféricas, com uma tendência a aumento na primeira semana. Agora vamos para um terceiro caso. Esse caso é publicado também lá na China, já publicado em um jornal da China. Um caso mais grave de pneumonia pelo coronavírus. Agora você vê múltiplas consolidações focais, coalescentes e bilaterais. Por que eu chamo de consolidações? Porque eu consigo, ou melhor, não consigo identificar aqui os vasos em permeio às atenuações. São bilaterais, também com tendência a serem periféricas, né, a não pouparem a região subpleural e a serem coalescentes e a terem esse padrão evolutivo de piora na primeira semana. Ok? Então, resumindo a história, não dá para a gente fazer o diagnóstico da pneumonia pelo coronavírus através de exames de imagem, porque os padrões são inespecíficos. Tanto na radiografia simples, onde você tem aquele padrão característico das chamadas pneumonias atípicas, né, bilaterais, esparsas, com tendência à coalescência, assim também como na tomografia, onde pode aparecer tanto na atenuação em vidro fosco, em geral bilaterais e periféricas, como também como consolidações. A depender da gravidade do caso, essas áreas podem ser mais ou menos extensas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Anotem esses detalhes, revejam o vídeo e lembrem sempre de que o diagnóstico não é dado a partir dos métodos de imagem, e sim através da história clínica e da confirmação laboratorial, que é o mais importante. Um abraço a todos e até a próxima.